O meu percurso na saúde começou em 1965, portanto foi bem dentro do século passado, não é? Certo. Como enfermeiro? Como nessa altura, como estudante de enfermagem. Exato. Depois começou a trabalhar, digamos assim, Depois nos serviços de comecei saúde a trabalhar no final dessa década? No ano de 69. Exato. Aí sim como enfermeiro já, não é? Já como enfermeiro. O que é que se recorda da forma como... Já agora, começou a trabalhar aqui Coimbra, na zona? em Coimbra. Em Coimbra, nos hospitais da Universidade de Coimbra. Certo. Que, apesar de tudo, sempre foram uma unidade, vá lá, perdão-me a minha ignorância e corrija-me se eu estiver errado, de ponta, digamos assim, no contexto nacional, ou nem por isso? Nem deixava de ser... Não era de ponta, nem deixava de ser de ponta, quer dizer, nessa época havia 4 hospitais centrais, 5 públicos. Portanto, o Santa Maria, os hospitais da Universidade de Coimbra, todos eles estavam ligados a uma universidade, no caso da medicina, da Faculdade de Medicina. Depois havia no Porto, portanto, os hospitais centrais eram os únicos hospitais públicos. Os outros hospitais que havia a nível distrital, e alguns, não sei se havia alguns conseguidos, eram fundamentalmente ligados às misericórdias, eram privados. Exato. O Leiria era um hospital, mas era da Santa Casa da Misericórdia, de Leiria, porque era privado. O mesmo se passava com outros hospitais aqui à volta, Pombal e coisas assim do género, não é? Eu não sei dizer de memória, não sei dizer se Pombal teria já o hospital nessa altura. Portanto, sim, era só a nível... antes do 25 de Abril já tinha, mas sim. Mas era sempre ligado não era uma rede pública de hospitais. Essa rede não existia, existiam os hospitais centrais. Não existia, eram os hospitais centrais, onde de facto davam resposta à sua zona, não é? Portanto, na zona centro era Coimbra, que dava a resposta para se ir para o hospital como doente, não era como hoje, era bem diferente, e algumas vezes teria que se ter a recomendação do regedor da freguesia para os hospitais. Pois essa é uma noção que não se tem, não é? Hoje em dia, uma pessoa sente-se mal, vai ao hospital e à partida é recebido e atendido, não é? Pronto, e quando havia uma ocorrência de maior gravidade, não havia ambulâncias como hoje, pegava-se no táxi e ia-se para o hospital. Por vezes havia muita medicina, alguma medicina privada, digamos assim, a nível das aldeias. Era raro, mas nas aldeias maiores havia sempre médicos na semana, alguma clínica privada, que encaminhava algum doente para os hospitais, mas era o doente que ia à procura, chegava lá, era atendido. Era uma época em que não havia, a saúde seria completamente desorganizada, não havia nada que, numa hierarquia, digamos assim, como hoje, que qualquer transferência ou qualquer pensamento de dois para aplicar naquela época não tem nenhuma. É uma diferença completa. Ou seja, agora as pessoas, felizmente ou infelizmente, é indiferente. O tempo já passou, já passou mais de um meio século dessa realidade, não é? Ou pronto, da realidade que está a descrever no final da década de 60, mas 45 anos no Serviço Nacional de Saúde, grosso modo. Já é muito tempo, não há memória dessa situação da altura, não é? Exceto quem a viveu. Há memórias, quer dizer, há memórias até escritas. Portanto, sim, queria dizer, para a generalidade da população não há essa ideia. Não faz ideia. Para a generalidade pensam que sempre foi assim. Há pessoas que pensam que sempre foi assim, quer dizer, que não, assim como há pessoas que pensam que a democracia sempre existiu, não é? Quer dizer, nunca pensaram que poderia ter havido outras situações. Mas a verdade é que o que me está a dizer, corrija-me se assim não for, é que de facto o que existe, e que muitos pensam que sempre foi assim, é muito diferente do que existiu. Absolutamente. Não.
qualquer comparação não tem nada a ver, até porque assenta em princípios completamente diferentes. Não tem. O Serviço Nacional de Saúde foi uma grande conquista para todos nós. Só foi possível graças à mudança de regime. Essa é a sua convicção, não é? É uma das conquistas da democracia, digamos assim, talvez das mais importantes, diria. Em termos de importância, foi importante. Agora, se é mais importante, não sei. Com certeza, foi muito importante. Também foi importante a educação, também foi importante uma série de outras coisas que pronto, a educação também estava cortada, não se tinha escolas secundárias logo ali a semear, como ao fundo já foi. Sim. Os centros de saúde, só havia centros de saúde a nível distrital e concelhio. Não havia mais nenhum. Não havia extensões de saúde. Não havia nada, esqueci isso completamente. Né? Havia os centros de saúde a nível distrital e os concelhios. Tinham alguma função de alguma promoção de saúde, nomeadamente na vigilância da saúde de alguns comerciantes, que tinham que ter um documento com atestasse a sua saúde para poder estar a atender ao povo. Portanto, e não havia mais centros de saúde a não ser a nível distrital e concelhio. Portanto, depois como é que foi essa mudança? Ou seja, lembra-se da altura em que foi criado o Serviço Nacional de Saúde? Ou seja, formalmente ele foi criado em 79, mas depois é evidente que as coisas são graduais, não é? De um dia para o outro, não é? Como é que foram tempos complicados de alargar os cuidados a mais, na verdade, torná-los, na tentativa de os tornar universais, Mas o Serviço Nacional de Saúde, quando é criado com a decisão de ser universal. Podia não ser, mas é criado com essa condição de ser universal. Portanto, foi uma decisão política, quer do ponto de vista do financiamento, quer do ponto de vista da acessibilidade. Foram decisões, digamos assim, podiam ter sido outras, mas foram aquelas. Claro. E, portanto, nessa medida, a universalidade foi talvez um dos aspectos mais marcantes, no sentido em que, independentemente da idade ou do local onde estava, teria acesso aos cuidados de saúde, se lá existisse. E é daqui para Bragança, ser daqui ou ser de Bragança era a mesma coisa, quando seria atendido independentemente da idade. Claro. São decisões políticas que se tomam e foram muito bem tomadas, quer dizer, não, nesse aspecto. Agora, isto é gradual, foi uma implantação gradual, também em função de, como é que eu direi, de dificuldades de acessibilidade física. Estou nos anos 80, para aí, não sei precisar. Nós tínhamos aqui na Marinha, na Maceira, uma maternidade privada, ligada à cimenteira. Muitas senhoras de Leiria iam lá fazer os seus partos. Havia maternidade em Pedrógão, em Pedrógão Grande. Havia vários sítios onde se paria. Talvez não fosse uma maternidade, mas pronto. Certo. E nos anos 80 houve casos em que para a ambulância para buscar a senhora não chegava à casa. As pessoas têm que vir de padiola, você sabe o que é uma padiola? Não. É uma maca. Basicamente é uma maca, mas uma maca de varais, não é? Para tirar de casa e levá-la até onde... Ou seja, o tempo de percurso
era extremamente longo, não é? E, portanto, também aquelas minis maternidades eram formas de responder à dificuldade da circulação. Sim. Portanto, tudo isto é tudo uma forma de, um percurso em que, à medida que se vão melhorando as vias de circulação, não é? Também se vai facilitando o acesso aos cuidados. Também as mentalidades das pessoas que estavam envolvidas num determinado contexto, e aquilo é que era a verdade, não é? Até aceitarem a ação, o trabalho dos técnicos de cuidados de saúde, vai uma grande diferença. Eu senti extremas dificuldades em algalhar uma senhora num lar, nessa época, que ela não se queria expor. Não foi fácil. Porque ela dizia, está a gravar isso, nem o meu marido me viu, também vai você que não vai a ver. Certo. É toda uma mentalidade que estava construída e até quebrar isto leva ao seu tempo. Sim, é uma questão geracional. Exatamente, são questões culturais. Exatamente. É uma questão geracional. Portanto, não, o Serviço Nacional de Saúde não caminhou só por si. Ele caminhou com todas as... a higiene oral. A higiene oral era uma coisa que, quando houve orientações para implementar, ainda não foi com o Serviço Nacional de Saúde, para a implementação da higiene oral, desistiu-se de ensinar adultos a fazer a higiene oral. Porque era muito mais eficaz investir nas escolas. Ou seja, e ser depois os miúdos a ensinar os pais a mudar os seus hábitos, não é? Porque sempre foram criados assim, e mudar ideias, mudar hábitos, mudar pensamentos, leva muito. É muito fácil criar uma lei, mas mudar... Pois, exatamente. Torná-la eficaz, não é? Torná-la eficaz, mudar muitas vezes os preconceitos que se têm, várias coisas. Não é? Às vezes é geracional. Mas agora como é que vê o resultado a que chegamos? Ou seja, o ponto a que chegamos. Nós temos mais de 4 décadas de Serviço Nacional de Saúde, temos um serviço com algumas fragilidades que são apontadas, mas que tem uma rede nacional e um acesso generalizado. Aquilo que eu vejo é uma história de sucesso, mais ou menos, atendendo também a todas as contingências que acabou de enunciar. Não é? Mas sabe, houve uma falha que eu acho muito grande. Que portanto, lá está, a saúde não se esgota só na área da saúde. Portanto, a saúde deverá estar presente em toda a atividade humana. Desde a arquitetura de edifícios, desde a construção de edifícios, desde o tipo de construção, a localização, todo os tipos de urbanizações, como se fazem, tudo isso contribui de alguma forma para algum nível de saúde. De forma mais direta, de forma mais... Também a educação. E uma das falhas que eu acho que existiu é que, através... Pode ser feito de outras maneiras, mas acho que a educação, que é o veículo mais eficaz, é a literacia na saúde. E não houve literacia, não houve desenvolvimento, não houve passagem para as pessoas de conhecimento sobre a saúde. Sobre a promoção da saúde, sobre a prevenção da doença, sobre entender o que sente no seu corpo, o que é os sintomas, se aquilo é grave ou se não é grave. Nós procuramos excessivamente os serviços de saúde
E então, preferencialmente as urgências, porque temos uma coisa qualquer e não somos capazes de dizer calma, isto pode ser, pode não ser, dar aqui mais umas horas para perceber, ter alguma literacia do que está a acontecer com ele próprio. Poderia ser uma primeira fase de autotriagem, digamos assim, não é? Absolutamente, quer dizer, não ir a correr para e tentar meter alguma atenção àquilo que come, àquilo que bebe, àquilo que não sei o quê. E essa terá sido, como Serviço Nacional de Saúde, talvez, neste caso, mais global, obviamente. Porque se nós formos ver com outros países, a procura dos serviços de saúde é muito mais intensa cá do que noutros países, em que as pessoas, com os mesmos sistemas, digamos assim, com o mesmo serviço ao parecido, porque as pessoas têm sobre elas um melhor conhecimento. E não e essa é por isso que os serviços de saúde acabam por estar encharcados, essa expressão, por estar saturados, não é? Por coisas que toda a gente diz são falsas urgências, são falsas queixas. A aposta na educação podia ajudar a resolver alguns desses problemas. Absolutamente, aliás, a educação é fundamental. A literacia na saúde, aliás, há muitos autores que falam, de facto, nessa falha, que é, assim como eu não tenho literacia económica, não é? Como é que deve investir, como é que deve fazer, como é que deve negociar, não é? Também há literacia na saúde, perceber que entender o que está a passar com elas próprias, não é? Portanto, nesse sentido, agora, no sentido da assistência hospitalar, mesmo da resposta dos centros de saúde, pois foi um avanço. Depois é claro, aqui há uma ideia que há áreas, e a saúde é uma delas, a procura dos serviços de saúde é influenciada pela oferta dos serviços de saúde. Quanto mais serviços de saúde forem oferecidos, maior é a procura dos serviços. Isto acontece em muitas áreas dessa. Muitas áreas. É aquilo que noutras áreas se chama o consumismo. Não é? Portanto, as pessoas consomem saúde. Muitas vezes por causa dessa falta de literacia para a saúde, lá está. Provavelmente. Agora que isto trouxe, digamos, agora, eu também acredito que nós estejamos a seguir a um período de carência, depois quando nos é oferecida alguma coisa temos tendência a abusar, não é? Mas há tendência a estabilizar, quer dizer, há de haver um momento que a coisa começa a estabilizar. E agora, quer dizer, decorrente das próprias dificuldades, por um lado, dos próprios estabelecimentos de saúde responderem a imediato. Por outro, a melhoria das vias de circulação. Hoje, chegamos de Leiria a Coimbra em 3/4 de hora, não é? Se for na autoestrada é relativamente menos. Portanto, o que é considerado urgente em termos de deslocação, as coisas podem ficar mais longe, não é? Porque os meios de transporte facilitam. Encurtaram as distâncias, na verdade, não é? Portanto, trazer um doente de Figueiró dos Vinhos para Leiria demorava 2 horas, agora é 3/4 de hora, não é? Está a ver? Quer dizer, sim. Portanto, a universidade está perto, daí coisa, a questão das maternidades é a questão mais evidente. Sim. O que estará mal é a descoordenação, porque de facto estar as maternidades, a Figueira fechou, a Figueira da Foz fechou, as distâncias e depois o trabalho também dos centros de saúde a nível das consultas, seguimento,
Hospital que facilita tudo isso. Já agora, permita-me uma pergunta, porque foi diretor da Escola Superior de Saúde aqui de Leiria. Que papel é que vê aqui na democratização, digamos assim, da saúde, do ensino para a saúde, neste caso, do ensino superior? A Leiria não tinha, obviamente, antes do 25 de Abril, esse tipo de... Tinha. Olha, a ignorância é minha, peço desculpa. Tinha. A Escola de Enfermagem de Leiria foi criada, eu não sei dizer exatamente... Mas é anterior ao 25 de Abril? É. Eu não sabia disso. Sabia que havia o Ministério Público? Foi criada em abril ou março de 73. 1973. Deu a primeira aula a 3 de dezembro de 73. Portanto, o primeiro curso teve início a 3 de dezembro de 73. Portanto, antes do 25 de abril. Pois, com certeza. Portanto, em março de 73 foram criadas escolas em todos os distritos, exceto Castelo Branco, que já tinha, e Coimbra, obviamente, também já tinha, claro. Lisboa já tinha, Porto já tinha, só havia Lisboa, Porto e Coimbra, e havia também Castelo Branco, uma escola. Foram criadas uma escola em cada 7 distritos. Se chamava Escola Distrital. Portanto, depois dependeu das forças locais pô-la em funcionamento. Portanto, uma parte significativa começou a funcionar ainda em 73. Leiria foi em 73, houve algumas que ficaram para depois. E houve algumas que não abriram sequer. O caso de Setúbal e Aveiro, que só vieram a funcionar muito mais tarde, já num período pós-25 de Abril. Portanto, já agora, permite-me uma pergunta, acha que esse facto de haver essa iniciativa política, que na verdade é isso, indiciava que o regime estaria, isto é uma especulação minha, até porque não tinha esse dado, mas do seu ponto de vista, isso indiciava que o regime anterior ao 25 de Abril estaria planear, alargar a rede de cuidados? Eu não tenho dificuldade em dizer isso, quer dizer, mas houve de facto, nos anos 70, houve figuras importantes na área da saúde que houve a implementação de vacinações, houve muita atividade nessa área e deparavam-se com falta de elementos, ou pessoas, técnicos, profissionais de enfermagem para implementar essas medidas. Não podemos esquecer que grande parte, para não dizer todos, porque eu não sei se eram todos, mas grande parte do pessoal de enfermagem que trabalhava nos hospitais das Misericórdias eram freiras. Sim, porque até havia muito condicionalismo para a profissão em termos, por exemplo, as mulheres, não é? Tinham muita dificuldade. Sim, mas naquele caso, não, havia condicionalismo não, mas, por exemplo, que o Hospital de Leiria tinha, eram só enfermeiras, as enfermeiras eram só está em próprio porque havia 2 ou 3 civis. Mas eram, ou seja, para substituir essas freiras tinha que haver, eram freiras que não tinham curso, aquilo era dado lá, já não sabe bem como. Portanto, a minha questão ia no sentido, não me tenho explicado bem, e também posso estar com informação errada, as mulheres que fossem enfermeiras também tinham muitos condicionalismos para a sua vida, não é? Sim. Era difícil, não é? Mas era para enfermeiras, não podiam casar, as enfermeiras eu conheci algumas enfermeiras
ainda antes do 25 de Abril, obviamente, que tinham dupla vida, não é? Quer dizer, perante o hospital eram solteiras, Depois tinham a sua vida. mas perante o hospital tinham filhos, mas não podiam ter baixa para a criança, porque não. Oficialmente não eram casadas. Portanto, claro que as pessoas sabiam, mas pronto, mas as formalidades eram essas, não, tinham, pronto, não podiam casar, não podiam ter filhos. A ideia, a gente tenta perceber porque é que era assim, não era por malvadez. Sim, uma dedicação plena. É uma dedicação plena. Era essa a razão. É o caso das hospedeiras, não é? Também era a mesma coisa, dedicação. Mas pronto, isso ultrapassou-se bem, mas foi uma época, também lá está, havia públicas, havia 4 escolas, havia Lisboa, que começou por ser Santa Maria, a escola, não, em Lisboa havia Artur Ravara, havia Santa Maria, aquilo teve outro nome, depois já passou para Gulbenkian. A escola de enfermagem de Santa Maria, que estava adscrito ao Hospital de Santa Maria. Foi depois, havia Artur Ravara, em Coimbra havia Ângelo da Fonseca, e no Porto havia outra que era São João. E havia uma escola em Castelo Branco, que eu não sei se era, eu penso que não era privada, penso que era pública. Não sei quantos dias. Olha-me. Mas pronto, aquele era um esforço que estava já a ser iniciado. Era, porque também, digamos assim, havia necessidade como resposta à guerra colonial, criou muitas coisas más, como toda a gente sabe, não vale a pena falarmos nisso, mas também abriu a sociedade e trouxe muitos feridos para a metrópole e havia que dar resposta a esses feridos. De tal forma que onde hoje é o Hospital da Figueira da Foz, o Hospital da Gala, que foi construído para ser um segundo Alcoitão. Por isso é que ele está construído onde está, à beira-mar, que era para ser um hospital heliomarítimo. Para tratamento. Ele está mal construído para aquilo que está a desempenhar hoje. Mas na altura fazia sentido para o que era Era para fazer um segundo Alcoitão, tanto que a estrutura hospitalar é uma estrutura baixa, não tem segundo piso, para os deficientes. Foi para isso que ele foi construído. Entretanto, deu-se o 25 de Abril, que teve fechado durante alguns anos, e o Hospital da Figueira, um dia qualquer, tomaram aquilo de assalto e instalaram-se lá. Portanto, havia também necessidade de criar técnicos, criar pessoas para cuidar. O Estado mandou enfermeiras, penso que foi só enfermeiras, quando abriu o Alcoitão, para os Estados Unidos para fazer informação em reabilitação e em fisioterapia para abrir o Alcoitão, que foi uma resposta aos estropiados. As consequências da guerra, não é? E agora, enfim, tentando sumariar, apesar de tudo, acha que é uma isso é inquestionável. Positiva. Os indicadores da saúde estão aí para mostrar também, não é? A esperança de vida, isso é inquestionável. Nos anos... já tenho para aí. A esperança de vida era 64 anos. Acrescentou-se praticamente 2 décadas nisso, não é? 2 décadas. Isso é... Portanto, claro que não é só saúde. Não é só... Também, mas é a alimentação, é a higiene, é um certo cuidados que se tem, é o agasalho, não é?
E depois, obviamente, digamos, os serviços de saúde fazem a sua parte, não é? Isso é inquestionável, não. Até porque, como penso que tentou dizer, penso que o que me está a dizer é que é muito consequência, lá está, da literacia também para os cuidados, e se apostar ainda mais, melhor poderemos conseguir sem grande investimento na infraestrutura, digamos assim, não é? Sim, quer dizer, talvez seja a lacuna que está para preencher, do seu ponto de vista. Para mim, acho que se as pessoas soubessem um pouco, porque às vezes ouço estar com discussões, porque são, claro que eu estou numa posição mais privilegiada, pronto, porque tenho outros conhecimentos, claro, não é? Mas há coisas que eu acho que já estão a fazer parte, já fazem parte hoje do conhecimento comum. Mas acho que devia passar mais ainda para o conhecimento comum das pessoas, para elas se cuidarem de si próprias. Está a perceber? Poderia haver ainda muito mais conhecimentos na área da saúde para as pessoas. Provavelmente a educação para a saúde nas escolas, não é? Nas escolas, e fundamentalmente nas escolas, porque é daí, digamos, se a gente quer promover uma mudança de... Tem que ser através da escola. É a minha opinião, quer dizer, vale o que vale. Fica esse desafio até não é? Para estas gerações atuais que podem não ter a memória do que foi antes, mas têm esta indicação do que é que possa ser feito para melhorar. Não é? Para melhorar, porque repare, embora muitas vezes a ideia das especializações acham que, pronto, que os conhecimentos devem ficar centrados nos especialistas, mas eu acho que há conhecimentos que devem ser generalistas, devem ser democratizados, pronto, para utilizar a palavra aí adequada aí à coisa. Isso é, mesmo nos consumos de excessos, tudo o que é excesso, tudo o que é... as pessoas devem conhecer um pouco, mas isso tem que ser na escola. Na escola. Se quer acrescentar uma coisa que eu não tenha questionado e que me pareça pertinente referir, isso acontece com frequência. Quer dizer, os seus objetivos são basicamente estão satisfeitos. Já agora, faço-lhe esta pergunta: recorda-se do 25 de abril de 64 do dia? Eu lembro. E que memória é que tem? Se quiser partilhar connosco. Olha, quer dizer, eu curiosamente vim para Leiria, eu estava a trabalhar em Lisboa. O senhor já agora é natural de? Sou natural de Lourissal. Ok, não sabia que era de Conselho de Pombal. Sou de Lourissal. Estava a trabalhar em Lisboa, é isso que está a dizer? Eu estava. E depois fui desafiado para ir para Leiria. E fui desafiado a vir para Leiria porque nessa altura a escola estava a funcionar, começou a funcionar, como eu lhe disse, em 73. E a nível de direção era constituída por 3 pessoas. Uma delas era o presidente e que era o delegado de saúde de Leiria, um homem chamado Veiga Vieira. Era formado por uma senhora que se chamava Dulce Pinto e que era a responsável pela parte técnica do ensino de enfermagem. Outra era a parte política. E havia um outro senhor que era um chupinho, que era da Interhospitalar, que era responsável pelo dinheiro. Eram estas 3 pessoas que criaram e puseram de pé a escola. Não se sabe onde é que funcionava. Não fazia ideia. Não faço ideia, aliás. A escola começou a funcionar na rua Miguel Torre. Não sabia. Na vivenda que ainda lá está, onde funcionou uma creche. Sim. E antes de nós tinha lá estado a PIB. E funcionava em termos... Uma melhoria. Clara. Em termos de professores, vieram 2 enfermeiras emprestadas da Escola de Coimbra para darem as aulas.
Portanto, elas estariam a prazo. Portanto, eu fui desafiado para vir e vim começar a trabalhar ali, apresentei-me ao serviço no dia 18 de abril de 74. Portanto, não vim com o 25 de abril, Mas praticamente. Ele veio depois de mim. De maneira que quando ele veio, eu fui do tempo das revoltas de Coimbra, estava lá nessa altura. E em Lisboa também tive as minhas picardias, de maneira que foi bom. Naquela altura, embora fosse assim, a gente hoje, quando olha para o 25 de Abril, olha de uma forma muito estruturada, não é? A gente hoje olha para o 25 de Abril como um fenómeno bem definido, Certo. claro, não é? Mas naquele dia nada era claro, quer dizer, não sabia muito bem, parece que estava nas nuvens, não é? Era assim uma coisa, pronto, obviamente que para quem tinha estado no anterior, havia ser, suponha-se, alguma coisa melhor. Ainda bem que foi melhor, porque podia ter sido pior.